A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, a paz do Senhor Jesus, minha querida irmã. É um prazer mais uma vez em estar convosco na gravação de mais um vídeo. Mais uma vez, o desejo do meu coração é que as bênçãos do céu te alcancem nesse dia para te abençoar você e toda a tua família, tá bom? Estamos aqui mais uma vez e é um prazer imenso estarmos juntos mais uma vez aqui no canal Palavras Vivas. Nosso conteúdo aqui principal é a pregação da palavra de Deus, tá? Somos ministros do Evangelho de Jesus Cristo. Proclamamos a paz, proclamamos a cura e a libertação da parte de Deus para a tua vida, para a tua família, no nome do Senhor Jesus. Aquele que vai acessar pela primeira vez o meu canal, aqui quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, presbítero Vanderlei, e nós somos ministros do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não perda neste dia a matéria de hoje, tá bom? Não perda, assista até o final, que a matéria de hoje está muito boa, tá bom? Vai acrescentar a tua fé, vai acrescentar aí o teu conhecimento, tá bom? Aqui nós adquirimos o conhecimento da palavra de Deus, porque Deus é o mais interessado que você conheça, tá? Teologia é conhecimento de Deus, então Deus se interessa que você conheça-o profundamente através das escrituras sagradas, tá? Nesse dia nós vamos adquirir, agregar um pouco mais de conhecimento para nós aqui através de uma palavra aqui. Nós vamos comparar neste dia aqui a ciência quântica com a Bíblia, tá bom? Já. Mas antes eu preciso que você faça uma coisa, que você se inscreva no canal. Clique aí no botãozinho vermelho, inscreva-se, ative o sininho das notificações para que você seja notificado de todos os vídeos que nós postarmos aqui e que você compartilhe também com alguém, que você faça seu comentário aí, tá bom? Vamos lá? Então bora lá para o vídeo? Vamos lá. O tema nosso desse dia é: a Bíblia antecipa todas as descobertas da física quântica. Nós vamos relacionar aí, né, algumas conclusões da física quântica com o que diz a Bíblia Sagrada, tá bom? Nós vamos fazer isso nesse dia. A Bíblia é o tema. A Bíblia antecipa as descobertas da física quântica, tá bom? Nós vamos ver isso aqui dentro de um raciocínio, tá? E às vezes nós podemos não ter o mesmo raciocínio, não podemos ter o mesmo pensamento, mas não é por causa disso que nós vamos entrar em contrito, entrar em confusão. É normal isso, ninguém é igual, ninguém tem o mesmo pensamento. O que devemos fazer é respeitar a opinião de cada um. Então nós vamos fazer aqui um comentário sobre física quântica e vamos compará-la com o que diz a Bíblia, tá bom? E depois você tira aí as suas conclusões, se é sobre isso ou não que a Bíblia já antecipa todas essas descobertas que há pouco tempo os cientistas acabaram descobrindo, tá bom? Então vamos lá. Primeiro nós vamos explicar para você aqui o que significa a física quântica. A física quântica é o ramo da ciência que ela estuda as menores partículas da matéria, bem como as células, os elétrons, os átomos, os prótons, os nêutrons, entendeu? A física quântica ela estuda todas essas partículas minúsculas que não conseguimos ver a olho nu. A física quântica estuda elas através de um microscópio muito potente, pega elas e começa a estudar. E o progresso vai indo aos passar dos anos com que eles vão fazendo descoberta através dessas partículas menores. E a ciência quântica ela vai envolver, tá, a ciência com o mundo espiritual. E deixa eu falar uma coisa para você aqui, colocar um parênteses e falar uma coisa para você. Ciência e religião há muito tempo atrás, elas eram pontos diferentes. Elas eram pontos distantes, mas hoje em dia já não, meu querido. Hoje em dia já não. Hoje em dia, cada vez que os cientistas descobrem alguma coisa, elas descobrem e essas descobertas nos aproximam de Deus. Bem como, se você já não ouviu falar, eu falo aqui para você, é o design inteligente. E esse design inteligente é algo descoberto pelos cientistas e que eles comprovam que tudo o que foi feito teve uma mente inteligente que formou todas as coisas, tá bom? Então essas descobertas hoje em dia da ciência, elas nos aproximam de Deus. E a física quântica, ela vai envolver a ciência com o mundo espiritual, tá bom? Então física quântica é o ramo da ciência que estuda as menores partículas da matéria. É a célula, os átomos, os prótons, os nêutrons, os elétrons, todas essas menores partículas eles estudam, tá bom? E nós vamos falar aqui que durante muito tempo
acreditava-se que a, a menor partícula de uma célula, que é o átomo, ele era formado por matéria. Mas depois descobriu-se que o átomo, a maior parte dele, ele é vácuo, é vazio. Então eles começaram a pensar, se a maior parte de um átomo é vácuo, é vazio, então o seu interior, o seu núcleo, que é mais pequeno, só pode ser matéria. Mas aí essa ideia caiu por terra quando, por intermédio de microscópios muito pequenos, eles começaram a analisar e descobriram que, na verdade, o núcleo de um átomo também não é matéria, tá? É formado por energia condensada, tá? E descobriram isso. O núcleo de um átomo, que é mais pequeno ainda, não é matéria também, é formado por energia condensada. Então eles disseram, nada é matéria, tá bom? Eles chegam a uma conclusão, depois eu vou repetir ela outra vez, mas eles chegam à conclusão da seguinte forma, dizendo que se tudo que existe de material, de palpável, que você vê, tudo que existe é formado por célula, e essa célula, por sua vez, ela é composta por átomos, e se os átomos eles são invisíveis, se os átomos não é matéria, se o átomo é uma energia, então eles vão chegar à seguinte conclusão, dizendo que nada é matéria a nível microscópio. A nível microscópio, então, nada é matéria. Mas deixa eu continuar aqui, depois eu repito isso aqui para você, essa conclusão. Mas eles vão dizer também e falar sobre dois experimentos fantásticos, irmãos. Fantástico. O primeiro experimento, ele foi feito com leucócitos, glóbulos brancos colhidos dos seus doadores, ou seja, o DNA de alguns doadores. E esses DNA eram pegos e separados no mesmo prédio onde esses doadores estavam, só que o DNA era separado em uma sala diferente e posto em microscópio super potente que mede a vibração elétrica, que mede os tremores elétricos. E esses doadores estavam no mesmo prédio, em outra sala, só que eles eram submetidos a estímulos emocionais, através de vídeos que eles assistiam. E quando eles sentiam as suas emoções, no mesmo instante, como que instantâneo, o seu DNA respondia da mesma forma, conforme aquilo que eles sentiam na outra sala, o seu DNA respondia da mesma forma. A experiência continua e só vai parar essa experiência quando os cientistas aumentam e separam o doador do DNA por 80 quilômetros. E se surpreenda, meu irmão, a 80 quilômetros, a mesma coisa que o doador sentia, a 80 quilômetros o DNA respondia exatamente conforme aquilo que o seu doador sentia. E eles vão dizer que isso é possível através de uma energia que existe em todo lugar, em todo tempo, que não é alterada pelo tempo, pela distância. Então eles vão dizer que por isso é que o DNA respondia da mesma forma. Uma energia que existe em todo tempo, em todos os lugares, não é alterada pelo tempo, não é alterada pela distância. Tá? E outro experimento que eles fizeram foi com o DNA da placenta humana. Esse DNA era tirado e aqueles que eram doadores foram treinados, capacitados para sentir fortes emoções, tanto emoções boas quanto emoções más. E a resposta, a conclusão que eles chegaram era que conforme o que o doador sentia, estímulos bons, amor, paz, tranquilidade, os seus DNA relaxavam, os seus filamentos se alongavam muito, conforme o amor, a paz que eles sentiam. E os doadores, aqueles que eram treinados para sentir sentimento ruim, os seus DNA se encolhia, se retraía e até códigos daqueles DNA se apagavam. E é exatamente isso que acontece conforme o nosso sentimento, o nosso pensamento, nosso DNA, o nosso corpo sente, o nosso corpo se altera. Isso que eles chamam de doença da alma, que é a depressão. Quando alguém está depressivo, ele está numa tristeza profunda, e os seus sentimentos são só sentimento ruim. Por isso exatamente que o seu DNA, o seu corpo se altera, o seu corpo sente e sente muito, a pessoa fica doente, não come, enfim, é comprovado isso cientificamente. Agora vamos aqui chegar à conclusão que eu já falei anteriormente. Se eles disseram que chegaram à conclusão de que tudo que é formado aqui por matéria, tudo que você vê por matéria é formado por células, e essas células são átomos, e esses átomos, eles não são coisa material, esses átomos são energia, então eles vão dizer que tudo que existe, então,
é energia a nível microscópio, tudo que existe é aquilo que não é capaz de se ver com a vista humana, é invisível. E agora eu quero justamente falar sobre isso e onde a Bíblia vai se relacionar com tudo isso aqui que eu falei para você. Aí você tira a sua conclusão, mas eu quero que você abra a sua Bíblia, você tira a sua própria conclusão no livro de Hebreus, capítulo de número 11, o versículo de número 3. Você tira a sua conclusão, se é sobre isso ou não que a Bíblia está falando aqui. Então, vejamos, Hebreus capítulo 11, versículo de número 3. Somente, se você quiser ler o versículo todo, leia. Mas vamos fazer menção da parte B do versículo que diz assim: foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Os cientistas estão falando de algo que é aparente, que veio daquilo que não é aparente. Na ótica deles, na conclusão deles, nada é material. É exatamente isso que a Bíblia está falando aqui. Aquilo que se vê, aquilo que é material, não foi feito daquilo que é material. Aquilo que é material foi feito daquilo que é imaterial. A Bíblia está comprovando, antecipando todas essas descobertas, meu querido. Veja, de maneira que aquilo que foi criado, aquilo que se vê, não foi feito do que é aparente. Os mundos foram criados e de maneira que aquilo que se vê, aquilo que é material não foi feito daquilo que é material. Ou seja, aquilo que é material foi feito daquilo que é invisível, daquilo que não é aparente. É exatamente sobre isso que a Bíblia está falando, está antecipando todas essas descobertas. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados de maneira que aquilo que se vê, o que é matéria, não foi feito daquilo que é matéria, não foi feito daquilo que é aparente, ela foi feito daquilo que é invisível. É exatamente a Bíblia comprovando todas essas descobertas. Pois bem, ela é a mente de Deus, ela antecipa todas as descobertas. Você sabia que a Bíblia também fala sobre a redondeza da Terra? Mesmo antes de qualquer homem ter noção sobre o globo terrestre, a Bíblia já falava no livro de Isaías e comprova que diz ele que está sentado sobre o círculo, sobre o globo da Terra. Então a Bíblia é fantástica, é um livro que antecipa, acima do nosso conhecimento, acima da nossa capacidade. Ela é muito mais do que simples escritura, mas é um livro espiritual que conhece a mente do homem, que antecipa os conhecimentos humanos. Então, está comprovado aqui, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Eles estavam dizendo que se a célula compõe toda a matéria, e a célula são átomos, e átomos são aquilo que não se vê, são energia, então nada é matéria, tudo é composto por uma energia. É exatamente isso que a Bíblia nos comprova aqui nesse versículo. Anote aí, depois você tira a tua própria conclusão em cima disso daqui. Hebreus capítulo 11, versículo de número 3. Mais uma coisa tão somente aqui que eu quero explicar para você. O cientista vai relacionar a física quântica com o mundo espiritual quando eles descobrem um achado, né? E analisa esse achado que foi o escrito de Isaías, um apócrifo de Isaías encontrado no Mar Morto. Eles vão ver esse apócrifo e vão começar a estudá-lo e vão ver que Isaías fala de uma forma correta de uma oração. Que quando nós oramos, nós conseguimos materializar aquilo que não temos por intermédio da nossa mente, da vibração que temos. Nós conseguimos materializar e conseguir conquistar aquilo que não temos. Mas eles vão destacar um ponto dizendo que essa oração deve ser agradecida, em agradecimento a Deus. Antes mesmo de você obter alguma coisa de Deus, você tem que agradecer como se já tivesse aquele objeto, como se já tivesse aquele algo material que você quer. Você deve orar agradecendo e assim a tua mente, Deus atende a tua oração e materializa aquilo que você está precisando. Eu fui olhar na Bíblia Sagrada e vi a oração que Jesus fez no livro de São João, capítulo 11, versículo de número 41. Jesus faz uma oração
e essa oração aconteceu algo sobrenatural, extraordinário. Mas o início da oração que Jesus fez foi agradecendo a Deus. Sim, você vai ver ali no texto que é a oração que Jesus faz para que Lázaro ressuscite. A oração dele se inicia dessa forma: Pai, graças te dou porque tu sempre me ouves. Ele estava agradecendo por algo que ainda não havia acontecido. Então é exatamente isso que a Bíblia diz e é exatamente isso que a física quântica agora acabou de descobrir. Orar agradecendo como se nós tivéssemos aquilo, Deus vai nos dar, tá bom? Se o teu pai terrestre, que é homem, se você pedir pão para ele, ele vai te dar pão. Se você pedir peixe, ele vai te dar peixe e não uma serpente. E quanto mais o nosso Pai Celestial que está no céu sabe dar boas coisas aos vossos filhos. Também, tão somente, acredite nisso aqui, tá? Acredite, isso é real e verdadeiro. Jesus disse que tudo quanto pedires, crendo, receberás, tá bom? Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós não vamos alongar muito aqui, mas esta foi a palavra e fica comprovado aqui que a Bíblia realmente antecipa todas as descobertas da ciência, da física quântica, porque ela é a poderosa e sublime palavra de Deus, tá bom? Deus te abençoe. Mais uma vez, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like, de ativar o sininho das notificações e de compartilhar esse vídeo para nos ajudar a divulgar o canal e ajudar a divulgar esses conhecimentos que nós precisamos ter. Deus é mais interessado que você o conheça. Sabe o que é teologia? Teologia é definido como conhecimento de Deus, conhecimento do relacionamento de Deus com o homem, com a sua obra. Isso é teologia. E Deus é o mais interessado em que você o conheça através das escrituras sagradas, através desses conhecimentos que às vezes são complexos. Mas o Espírito Santo de Deus vai nos revelar e nos ajudar a entrar pelo caminho do conhecimento, tá bom? Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. E até a próxima, tá bom? No nome do Senhor Jesus, até a próxima. Deus te abençoe em nome de Jesus.